Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à aula 3 em 1, uma aula completa e gratuita sobre verbos com preposição, Fragewörter mit Präpositionen e Präpositionaladverbien. Esses dois últimos são basicamente worauf, darauf, worüber, darüber e assim por diante. Meu nome é Amanda da Mata, eu sou professora de alemão formada em letras alemão pela USP e pela Freie Universität Berlin e eu vou guiar seu aprendizado hoje durante a nossa aula. A gente vai começar a aula falando sobre verbos com preposição. Essa parte vai ser um pouquinho mais rápida porque esse é um assunto um pouquinho mais simples e ele vai servir de base para os nossos dois próximos assuntos, que são Fragewörter mit Präpositionen, que é worauf, wofür, woran e assim por diante, e depois Präpositionaladverbien, que é daraus, dafür, daran e assim por diante. Esses dois últimos assuntos são os que costumam confundir mais os alunos e você vai aprender ambos de maneira bem clara e didática. Eu comecei a aprender alemão bem novinha, com 16 anos. Os comos e os porquês ficam de assunto para um outro vídeo, mas de maneira bem resumida, eu fiz 1 ano de alemão na escola, no ensino médio, quando eu morava nos Estados Unidos. Lá eu tinha aula todo santo dia, em média 7 horas e meia de alemão por semana, mas era alemão de escola, sabe? Pensa na sua aula de inglês do colégio, era isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui aprovada no curso de letras na USP e eu comecei a fazer aula de alemão numa escola de alemão. Nessa escola, eu voltei a aprender do zero, porque eu não queria nenhuma lacuna no meu aprendizado. E lembra, meu alemão dos Estados Unidos tinha sido alemão de escola, com bastante lacuna. E isso fez toda a diferença no meu alemão. As lacunas são muito prejudiciais e às vezes são elas o que está te afastando do seu sonho de falar alemão. Então eu fazia aula nessa escola de alemão, lá eu concluí do A1 até o C1, só que ao mesmo tempo eu fazia aula de alemão na letras, na USP. E na faculdade eu concluí do A1 até o B1, então 2 cursos ao mesmo tempo. Quando eu já tinha concluído esses 2 cursos, pela USP eu participei de um edital de intercâmbio e fui estudar na Freie Universität Berlin. Só que antes das aulas começarem, eu fiz um último curso de alemão, um curso intensivo de C1 na Humboldt Universität Berlin, para me preparar para o meu ano de intercâmbio. Durante meu ano em Berlim, eu me especializei em sociolinguística e em aquisição de linguagem, mas eu queria viver a experiência universitária completa, eu queria mergulhar no idioma. Então, durante meu intercâmbio, eu também trabalhei. Eu trabalhei numa loja de videogames e eu estava 100% inserida na cultura alemã, era muito legal. Quando eu voltei para o Brasil, eu me formei, comecei a dar aula particular e comecei a perceber que eu amava explicar gramática e que eu tinha muita facilidade para explicar gramática. Foi aí que eu criei o Alemão para Brasileiros para ajudar pessoas como você. Eu desenvolvi meus próprios métodos de ensino, como declinação descomplicada e o checklist A1, e agora eu tô aqui. E agora nós estamos aqui, na aula 3 em 1. Polêmico que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim. Eu fiz essa aula porque eu cansei de ouvir sempre a mesma história. A história da pessoa que se mudou para a Alemanha, começou a fazer aula num curso intensivo com professores nativos, não entendeu nada, os assuntos, os conteúdos iam sendo atropelados e quando a pessoa foi ver, pum, tava no B1, sem entender nada e se sentindo culpada porque perdeu tempo e dinheiro. Ou então a história do brasileiro que está aprendendo alemão do Brasil, penando para achar um bom professor. As escolas são caras. Hoje em dia um módulo como a 2.1 está custando em média R$3.000 por aí. Aí a pessoa tem o sonho de se mudar para a Alemanha ou até já sabe que vai se mudar para lá, começa a estudar sozinha, mas é difícil achar conteúdo bom na internet. Eu não quero ser hater de ninguém, de verdade. Na realidade, me dói falar o que eu vou falar, mas o que você mais vai achar aqui na internet, principalmente no Instagram, é professor picareta, descompromissado. Professor que não é professor de verdade, por isso que eu fiz assim naquela hora. É simplesmente um brasileiro que até aprendeu alemão na vida dele. Só que ele trabalha com qualquer outra coisa e decidiu ganhar uma grana extra às custas de pessoas que estão desesperadas procurando um jeito eficaz de aprender alemão. Ou alemães nativos que são formados em qualquer outra coisa, hotel, hotelaria, marketing, sei lá, e aí querem ganhar uma graninha extra em cima dos alunos que estão querendo aprender alemão. Antes de você achar que eu tô falando mal de alguém aqui, eu quero te propor uma reflexão. Muito provavelmente você fala inglês. Você se sente capaz de pegar outro brasileiro e ensinar inglês para ele do zero ao avançado, aplicando o mesmo método que foi usado com você? Você é capacitado para isso? Ou mais ainda, você brasileiro, se sente capaz de ensinar português para um gringo do zero ao avançado de maneira eficiente, esclarecedora,
didática, explicar todas as nuances da gramática. Faria, fizesse, feito. Não, né? E essa turma que eu vejo por aí, no Instagram, mas também em algumas escolas, para ser bem sincera, eles também não sabem te explicar, porque eles não são professores capacitados. E se você se sente confuso em relação ao alemão, se sente perdido, eu tenho duas boas notícias para você. 1, a culpa não é sua. E 2, alemão não é uma língua tão difícil assim. A culpa é desses professores sem compromisso, pode ter certeza disso. Mas eu vou parar de falar por aqui, eu só queria que você entendesse qual é o meu papel aqui nessa aula. Meu objetivo é explicar a gramática do alemão para o maior número de pessoas possível e da maneira mais didática possível. Tanto com os conteúdos gratuitos que eu ofereço, como essa aula, como o meu conteúdo no Instagram, quanto com os meus produtos pagos. Meu maior comprometimento é que você aprenda de forma didática. Se você se identificou com os casos que eu narrei aqui, comenta aqui em algum lugar nessa página, dá para comentar, e me conta como que foi para você. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula, então, falando sobre verbos com preposição. Esse é o primeiro dos 3 assuntos que a gente vai trabalhar. Geralmente, eu não preciso de nada, de nenhuma palavra, para ligar um verbo a um complemento. Vamos ver um exemplo? Em português mesmo. Eu tenho um amigo. Eu tenho o verbo ter e eu tenho o complemento um amigo e não tenho nenhuma palavra aqui no meio para conectar o verbo ao complemento. E sem a existência dessa palavra, né, sem isso aqui no meio, mesmo assim a frase está perfeita, ela faz completo sentido e ela está completa. Mais um exemplo. Minha mãe vê uma casa ou minha mãe está vendo uma casa. Aqui a gente tem o verbo ver, né, na forma está vendo. E eu não tenho nada entre esse verbo e o complemento uma casa. E mesmo assim, a frase está perfeita, ela faz sentido. Acontece que nem todos os verbos são assim. Alguns verbos precisam necessariamente de uma palavrinha, de uma preposição entre eles e o complemento para a frase fazer sentido. Vamos ver um exemplo. Eu sonhei ela. Então, eu tenho o sujeito da frase, o verbo sonhar e coloquei direto o complemento ela. Não tenho nenhuma palavrinha aqui conectando o verbo ao complemento. Essa frase tá boa? Ela faz sentido? Eu sonhei ela. Não, né? Essa frase não faz o menor sentido. Por quê? O verbo sonhar é um verbo que, necessariamente, vem acompanhado de uma preposição. E essa preposição é a palavrinha que faz a liga entre o verbo e o complemento. Então, é que a gente não pensa isso porque a gente é brasileiro falante nativo. Mas um gringo aprendendo português, ele não vai aprender esse verbo aqui como sonhar. Ele vai aprender esse verbo como sonhar com. Eu sonhei com ela. Ok? Vamos ver outro exemplo. Todo dia eu penso meus filhos. Eu tenho então quando, né? Todo dia, sujeito eu, penso, verbo. Complemento, meus filhos. De novo, não coloquei nenhuma palavra entre o verbo e o complemento para ligar o verbo ao complemento. Não tem nada aqui. E essa frase tá incompleta, incorreta, tá estranha. Por quê? O verbo não é pensar, é pensar em. Então, eu penso nos meus filhos. Aí você vai falar, Amanda, em não é nos. É sim, né? É nos, rapidinho, né? Só pra você não achar que eu tô doida, é em mais os. Quando a gente junta, fica nos, né? Então, o verbo não é pensar em. É assim que o gringo vai aprender. E quando a gente tá aprendendo alemão, quando a gente começa a aprender alemão, a gente percebe que a língua alemã não é diferente. Eu também tenho os verbos que precisam de uma preposição e é essa preposição que vai ser a liga entre o verbo e o complemento. Percebe que, então, é muito importante que a gente saiba quais são essas preposições, quais são esses verbos, quando e como usar. E aí a gente começa a enfrentar algumas diferenças em relação ao português, tirando que o português é nossa língua nativa, né, nossa língua materna.
A primeira diferença é que toda preposição em alemão vem acompanhada de um caso gramatical. Você provavelmente já sabe disso. Né? Tem a preposição do dativo, tem a preposição do acusativo, do genitivo. E quando eu tenho um verbo com uma preposição em alemão, não vai ser diferente. Então, isso significa que se isso aqui fosse em alemão, o complemento vai estar declinado, de acordo com o caso que essa preposição aqui está pedindo. Então, essa é a primeira diferença que a gente enfrenta em relação ao português. A segunda diferença é que, quando eu estou falando alemão e eu esqueço de uma palavra, eu simplesmente abro o dicionário, traduzo e falo aquela palavra. Exemplo, como fala sujo mesmo? Das Haus ist suja. Das Haus ist schmutzig. Com preposição, não dá pra gente fazer isso. Nem toda preposição que existe em alemão vai existir uma equivalência em português e vice-versa. E além disso, às vezes, até tem uma tradução para aquela preposição, mas em português eu uso uma, em alemão eu uso outra. Em português a gente fala eu sonhei com você, sonhei com o mar. Em inglês a gente fala I dream about you, sobre, ou se você falar I dream with you, parece que vocês têm um sonho em conjunto, né? Então percebe, você usa preposições, até tem uma tradução, mas você usa preposições diferentes, com um verbo que, traduzindo dream, sonhar, né, é o mesmo verbo. Em alemão acontece exatamente a mesma coisa. Então, lembra que eu te falei que o gringo, ele vai ter que aprender que não é sonhar com. É importante que nós, brasileiros, também aprendamos, que a gente também aprenda o verbo já junto com a preposição. Da mesma forma que você aprende um substantivo, quando você aprende um substantivo, você aprende direto o substantivo junto com o artigo definido, né? Der e das. Então, você não aprende só Haus, você aprende que é das Haus, porque essa combinação é relevante para você, né? Dessa mesma forma, a combinação verbo-preposição é relevante. Então, a gente sempre aprende os dois juntos. Por quê? Não existe uma regra aqui, qual preposição vai com qual verbo, existe um porquê, uma regra por trás disso? Não muito. A gente, conforme o tempo vai passando, a gente nota que existe um padrão. Certos tipos de verbos que exprimem certos tipos de coisa, costumam vir com tal preposição. Mas, de maneira geral, é meio aleatório. Agora, vamos traduzir essa frase aqui para o alemão. Todo dia eu penso nos meus filhos. Será que alguém já traduziu ela aqui pra gente, aqui embaixo? Já! Jeden Tag denke ich an meine Kinder. Eu vou fazer uma equivalência aqui dos termos de acordo com a cor, vocês vão ver, ó. Então, jeden Tag, em português, é o nosso todo dia. Denke é o verbo penso, ich, eu. Meus filhos, meine Kinder. Aqui eu falei que é pensar em. Existe uma tradução para o alemão de em? Até existe, mas em alemão é denken an. Olha só como é diferente. E an, junto com o verbo denken, vem acompanhado de acusativo. Jeden Tag denke ich an meine Kinder. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês da declinação. Cada preposição em alemão vem acompanhada de um caso gramatical. Se você pesquisar no Google Images Präpositionen, você vai ver uns gráficos bem bonitinhos. Acusativo, dativo. Então, cada preposição vem com o seu caso gramatical ali específico. Acontece que existe um grupo de 9 preposições, que são as Wechselpräpositionen. As Wechselpräpositionen, na fala, não estou falando dos verbos com preposição, estou falando agora só da preposição. No uso da preposição em si, elas, ora, vão vir acompanhadas do dativo, ora, do acusativo. Quando a gente está falando, quando a gente pega essas preposições, que no uso delas ali específico, nada a ver com o verbo, mudam e muda o tipo de uso e coloca elas com o verbo, na imensa maioria das vezes,
elas vão vir acompanhadas do acusativo. Então, é uma dúvida muito comum dos alunos, do tipo, putz, e as Wechselpräpositionen? Além de saber se qual verbo vem com qual preposição, eu também tenho que decorar, às vezes é acusativo, às vezes é dativo? Sim e não. Em 95% dos casos, as Wechselpräpositionen vão estar com o acusativo. E é o caso aqui na nossa frase de exemplo, né? Ich denke an. An é uma Wechselpräposition. Mas repara, ela tá com o acusativo, tá? E aí é mais fácil, quando ela vem com dativo, é tão exceção que a gente acaba memorizando isso. E aí, a melhor forma de aprender verbo com preposição é você dividir os verbos por preposição. Então, você vai pegar todos os verbos que vêm acompanhados de an e vai ver, qual vem com an? É denken, é glauben, é sich erinnern. E aí você vai poder... Por quê? Às vezes, vamos supor, eu não lembro qual é a preposição que vem com o verbo sich erinnern, mas eu lembro que ele estava na mesma listinha de denken. E eu tenho certeza que é denken an, então é sich erinnern an. Que verbo é esse, Amanda? A gente vai ver em breve, tá? Você deve estar se perguntando, Amanda, existe verbo com preposição que vem acompanhado do genitivo? Porque por enquanto eu só estou falando de acusativo e dativo, né? E a resposta é sim. Até tem verbo com preposição que vem acompanhado do genitivo, só que são verbos mais avançados e que são usados mais na linguagem escrita, tá bom? Não são verbos do dia a dia mais comuns. Então, para nossa aula aqui, eu separei 10 verbos com preposição, os 10 principais, e são verbos com preposição que a gente vê no A2. Por quê? Esse assunto é um assunto que você pode ver para sempre na sua vida. Até em português você pode aprender um novo verbo com uma nova preposição. Só que a gente tem o básico, o mínimo que você precisa saber para conseguir se comunicar. E esse assunto, esse tema, verbos com preposição, a gente vê no A2. Então eu trouxe os 10 principais verbos com preposição do A2 para trabalhar aqui na nossa aula. Então, dos 10, 5 eu vou trazer só o verbo e a preposição, e 5 eu vou trazer o verbo e a preposição e uma frase de exemplo para a gente ver a declinação ali trabalhando também e entender como que ela atua no complemento, tá bom? Vamos começar então com o verbo interessar-se, que é sich interessieren. Sich interessieren em alemão é sich interessieren für etwas. Für mais acusativo. Então, repara que acaba sendo, dá para traduzir, né? Für é por, então interessar-se por, sich interessieren für. Próximo verbo é lembrar de algo. Sich erinnern an. Mais acusativo também. Olha aqui de novo, an Wechselpräposition, mas que tá com acusativo, porque com verbo geralmente é acusativo. E eu vejo muita gente errando aqui na pronúncia, tá? Muita gente junta esse R com esse I e fala erinnern. E aí fica mais difícil, né? A pessoa dificulta a vida dela. Aqui a gente separa a sílaba no erinnern. Erinnern, tá bom? É bem mais fácil de pronunciar do que parece. Então, sich erinnern an significa lembrar-se de. E aqui já de não é an, né? A tradução de de não é an. E mesmo assim, né, é an que a gente usa em alemão. Para você ver como realmente não dá para traduzir verbo com preposição. A gente tem que pegar e ver naquele idioma qual a preposição que a gente usa com aquele verbo. Próximo verbo. Lembrando que por enquanto não estou dando frase, eu vou dar a frase para os 5 últimos, tá? Sich beschweren über mais acusativo. De novo, über, uma Wechselpräposition, mas como tá com verbo, vem com acusativo. E qual o significado de sich beschweren über? Reclamar de. Repara que em alemão a gente não só troca a preposição, né? Em português é de, em alemão é über, como também é um verbo reflexivo, né? Em português não. Essa aula aqui não é sobre verbos reflexivos, mas é muito importante que você, no A2, saiba utilizar verbos reflexivos. Próximo verbo que eu separei aqui é... Tá acabando?
tá acabando sem frase, né, de exemplo. Lust haben auf mais acusativo. Então, Lust haben auf etwas. Ter vontade de. Olha só como em alemão é auf, que é outra Wechselpräposition, que por estar com o verbo, vem acompanhada do acusativo. Então, Lust haben auf, ter vontade de. Vou dar um exemplo. Ich habe Lust auf Schokolade. Tô com vontade de chocolate, de comer chocolate. Heute habe ich Lust auf Schokolade. Tô com vontade de comer chocolate hoje. Outro exemplo. Sich, mais um reflexivo, né? Sich kümmern E é uma preposição que sempre, em todas as hipóteses, vem acompanhada do acusativo. Essa aqui não é uma Wechselpräposition. Sich kümmern é cuidar de. Repara, por exemplo, hoje eu preciso cuidar do meu filho, hoje eu que vou cuidar do almoço, bem no sentido igual ao português mesmo. É sich kümmern só que em alemão é um verbo reflexivo. E a preposição é que nem tem uma tradução direta para o português. E em português não é reflexivo e é de, não é né? Nada a ver. Agora vamos falar dos outros 5 verbos que eu preparei e para eles eu trouxe frases de exemplo. O primeiro verbo é o einladen. Einladen significa convidar. Em alemão, em português, você convida alguém para algo, a algo. Em alemão, você é einladen zu. Frase de exemplo: Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Tradução: eu te convido para o meu aniversário. O verbo, então, é einladen, que é um verbo separável, por isso que o ein está aqui no final. O complemento é meinem Geburtstag. Eu posso falar, eu convido meu aniversário? Vou até tirar o dich, para a gente visualizar melhor. Eu convido meu aniversário? Não, eu convido pro meu aniversário, certo? Essa liga, em alemão, é a preposição zu. Zu é uma preposição que sempre vem acompanhada do dativo. O que significa que o complemento do verbo, então, por estar, né? Então, eu quero ligar esse verbo a esse complemento. Quem vai fazer isso? Essa preposição. Se essa preposição pede dativo, então o complemento do verbo tem que estar no dativo. E é por isso que eu falo zu meinem Geburtstag. Geburtstag é uma palavra masculina, dativo por conta do zu, então meinem. Ok? Sich ärgern, irritar-se com algo. Em alemão, sich ärgern über. Em alemão é irritar-se sobre algo, né? Que nem em inglês, na verdade. Então, wir ärgern uns über den Regen. A gente tá irritado com a chuva. Então, eu quero ligar o verbo sich ärgern com o complemento Regen, que é chuva. Quero ligar esse verbo a esse complemento. Quem vai fazer isso? A preposição über. Uma Wechselpräposition que a gente já viu, mas, como tá vindo acompanhada com o verbo, né, tá acompanhando um verbo, vai pedir acusativo. Se über pede acusativo, significa então que esse complemento tem que estar no acusativo. E é isso que está acontecendo. Regen é uma palavra masculina, e aí masculino acusativo fica den Regen, ok? Então, para mim é muito importante que vocês entendam, eu sei que a declinação é um assunto que confunde, por isso eu quero frisar bastante na cabeça de vocês, vou até pegar aqui o exemplo em português mesmo, que eu tenho quais termos na frase? Eu tenho os termos extra, né, que nem aqui eu tenho todo dia, que é uma expressão de tempo, mas os termos obrigatórios são sujeito, verbo, complemento. No caso dos verbos com preposição, a preposição também, ela vem com o verbo, né? Se a preposição declina, o que vai declinar na minha frase? Se a preposição declina, se a preposição vem com o caso gramatical, então alguma coisa vai declinar. O que vai declinar na minha frase? O complemento que vem depois dessa preposição, tá? Eu tô frisando, por isso que eu tô frisando bastante isso. Então, über den Regen zu meinem Geburtstag e assim por diante. Vamos falar do verbo träumen. Träumen significa sonhar,
Em alemão, em português, sonhar com. Em alemão, sonhar, träumen, von. Sonhar de. Von é uma preposição, é uma Wechselpräposition? Não. Assim como zu é uma preposição que vem sempre acompanhada do dativo. Por isso, a nossa frase de exemplo é: Er träumt von einem Haus am Meer. Ele sonha com uma casa na praia. Verbo träumen. Complemento: einem Haus am Meer. Uma casa na praia. Só que eu tenho von para ligar esse verbo a esse complemento. E von pede dativo. Então, é por isso que fica von einem. Ok? Próximo. Warten, warten, esperar. Esperar por algo. Em alemão, warten auf. Auf, Wechselpräposition. Só que está com verbo. Então, 95% de certeza de que vai vir acompanhada de acusativo. E de fato. Ich habe 30 Minuten auf den Bus gewartet. Eu esperei pelo ônibus por 30 minutos. O verbo da frase está aqui, né, no final, gewartet, porque está no passado, né, no particípio. Então, esse é o verbo. E eu quero conectar esse verbo com bus, que é o complemento. E eu só vou fazer isso. Quem vai me permitir fazer isso é a preposição auf. Vamos para o nosso último exemplo. Bitten, pedir, bitten, pedir por, em alemão, bitten a gente já viu, é uma preposição que sempre vem acompanhada de acusativo. Então, er bittet seine Kolleginnen um Ruhe. Ele está pedindo aos seus colegas, né, por silêncio, ele está pedindo por silêncio. Eu vou até tirar aqui, para fácil pra gente ver mais direto ao ponto a frase. Er bittet um Ruhe. Ele está pedindo por silêncio. Então, eu tenho o verbo bitten, que é o verbo pedir. Eu tenho o complemento Ruhe, que é silêncio, calma. E o que conecta bitten a Ruhe? A preposição que aqui pede acusativo, mas a gente não está vendo o acusativo acontecendo. É diferente de den, einem, den. Aqui a gente não vê o acusativo acontecendo, mas essa palavra está na posição de acusativo. Só por vir logo depois de Ruhe, ela já está na posição de acusativo. Beleza? Agora que a gente já tem todas as frases aqui, vamos conversar direito sobre a ordem das palavras na frase quando a gente tem verbos com preposição. A gente já estabeleceu, então, que a ordem em alemão é bem diferente da ordem em português. E em alemão, esses verbos com preposição vão seguir uma regra em relação à ordem das palavras, né? A preposição, ela sempre vai ter que estar ligada, junto ali, ligada ao complemento. Olha só. Zu meinem Geburtstag, über den Regen, von einem Haus am Meer, auf den Bus. Mesmo, vamos colocar essa frase no presente, tá? Porque aqui o verbo tá no final. Então, ich warte 30 Minuten auf den Bus. Olha que interessante. Eu posso colocar algo, vamos colocar esse algo em itálico, eu posso colocar algo, um termo, entre o verbo e a preposição. Mas eu não posso colocar nada entre a preposição e o complemento. Apesar dessa preposição, na verdade, ser conectada ao verbo, então é warten auf, träumen von, sich ärgern über, einladen zu. A preposição está conectada com o verbo. Na estrutura da frase, a preposição se agarra ao complemento. E ao se agarrar ao complemento, ela declina, faz esse complemento declinar. Então, eu posso, sim, entre verbo e preposição, colocar outros termos para deixar minha frase maior. Posso. Mas eu não posso fazer a mesma coisa entre preposição e complemento. Eles sempre têm que estar conectados, sempre juntos. Vou dar um exemplo, então, aqui, vou aumentar alguma frase. Er träumt von einem Haus am Meer.
Ele, então, sonha com uma casa na praia. Eu quero falar que ele sonha com isso há 30 anos. Träumt seit 30 Jahren von einem Haus am Meer. O que eu não posso fazer é colocar esse seit 30 Jahren aqui, né? Isso não faria o menor sentido em alemão. Tá? Então, de novo, aqui eu não sublinhei, né? Então, sempre, a preposição colada no complemento, apesar dessa preposição ser do verbo. Beleza? Agora vamos falar sobre o segundo assunto da nossa aula, que são as Fragewörter mit Präpositionen. Até então, a gente trabalhou com afirmações. Então, a gente tem um verbo que pede uma preposição, né? Que precisa de uma preposição para se conectar ao complemento, e a gente só viu frases afirmativas. Eu trouxe essas frases aqui pra gente, e vamos discutir sobre elas aqui, né? Pra gente se pautar nesse nosso segundo assunto. Primeira frase. Träumt von einem Haus am Meer. Ele sonha com uma casa na praia. Mas se eu quiser fazer uma pergunta, com o que ele sonha? Ok? A gente já vai voltar para elas em alemão. Bittet um Ruhe. Ele pede por silêncio. Não ouvi direito. Pelo que ele está pedindo? Pelo que ele pede? Wir ärgern uns über den Regen. A gente está irritado com a chuva. Com o que vocês estão irritados? Se irritam, né? Repara uma coisa. Em português, a gente fala sonhar com alguma coisa. Então, na hora de eu fazer a pergunta, com o que ele sonha? Eu digo pedir por. Então, na hora de formular a pergunta, pelo que ele pede? Se irritar com algo. Com o que ele se irrita? Até vamos pensar numa outra frase aqui que tem a outra preposição. Deixa eu ver aqui uma das que a gente já fez. Aqui, convidar para algo. Vou até colocar aqui. Ich lade zu meinem Geburtstag ein. Estou convidando para o meu aniversário. Para que você está convidando? Então, se é convidar para algo, na pergunta eu preciso reutilizar a preposição. Para que você está convidando? Se é se irritar com, na pergunta eu reutilizo a preposição com o que. Percebe? Por exemplo, se é se irritar com, na hora de eu fazer a pergunta, eu não posso falar o que vocês se irritam. Não. Com o que vocês se irritam? Se o verbo vem acompanhado com uma preposição para poder se ligar a um complemento, na hora que eu faço uma pergunta, usando esse verbo com preposição, a preposição tem que aparecer. Então, é sonhar com algo com o que ele sonha. Estou sendo bem enfática aqui. Acontece que a gente, enquanto brasileiro, a nossa primeira intuição é com o que ele sonha, träumen von, escrever isso aqui. Von was träumt er? Von was träumt er? Com o que? Só que isso aqui em alemão tá errado. Von was não existe. Por que não? Uma preposição, isso aqui você não precisa decorar, é só para você entender mesmo. Uma preposição, ela sempre vem acompanhada de um substantivo, de um nome, ou no máximo de um pronome. Inclusive, isso justifica aqui a nossa ordem das palavras na frase, né? Se ela sempre vem acompanhada do nome, ela quer ficar grudada ali no nome. O máximo que eu posso ter é o artigo daquele nome entre elas. Mas tirando isso, eu não posso ter nada aqui, ó. Bem grudadinho, não tem como separar. Was não é nem um nome, nem um pronome. Então, von was não tem como existir. Só que eu quero ter que perguntar com o que ele sonha.
Então, em vez de eu falar von was, a gente vai transformar was em wo. Was, wo, parecido, né? A gente transforma was em wo. E a gente inverte a ordem. Aí, isso aqui, então, von wo vira wovon träumt er. Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu não tenho as W-Fragen, was, wer, wie, wo, warum e assim por diante. Eu tenho as W-Fragen. O que eu estou fazendo é transformar essa preposição em uma W-Frage, colocando o wo na frente. Então, wovon com o que. Vamos ver o exemplo de baixo, então. Pelo que ele pede? Pelo que, nossa primeira intuição seria was, certo? Porque é bitten então was bittet er. Opa. Was não existe. A gente já falou, né, que a gente vai inverter a ordem. Então, pelo que vai ser, teoricamente, Só que olha como isso aqui é estranho. Isso aqui nem parece alemão. Porque não é mesmo. Sempre que essa preposição começar com uma vogal, eu não posso ligar direto a vô. Eu tenho que colocar uma letrinha no meio para ajudar na pronúncia. E essa letrinha vai ser o R. Então, worum... Gente, tá difícil com congestionado do jeito que eu tô. Vou até tomar uma água. Vou falar na língua porque tá difícil. Worum bittet er? Worum, pelo que. Aí sim. Agora, você tá me falando, Amanda, que worum significa pelo que? Não. Lembra, a gente não traduz preposição. Neste caso, como é o verbo bitten, que é o verbo pedir, se eu for traduzir português, eu vou traduzir como pelo que. Mas pode ter um outro verbo que também pede em alemão e que em português é outra preposição, que não é por, é outra. Beleza? Então, worum bittet er? Pelo que. Wir ärgern uns über den Regen. Com o que vocês se irritam? Über was ärgert ihr euch? Über was? Nein, das existiert nicht. Über was vai virar worüber. Porque tem o R, porque isso aqui não existiria, né? Como aqui começa com vogal, eu preciso do R para facilitar a minha pronúncia. E por que aqui é über, e aqui é e aqui é von? Bom, porque é träumen von, bitten sich ärgern über. Eu mantenho a mesma preposição, do mesmo jeito que aqui é com, aqui é por, aqui é para. Em português também a gente vai mudando, né? Depende do que o verbo pede. A gente tem que agir de acordo com o que o verbo sempre pede. E aí, por último, ich lade zu meinem Geburtstag ein. Para que você está convidando? Zu was lädst du ein? Zu was? Nein, 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 nein. Wozu lädst du ein? Beleza? Recapitulando, então. Quando eu quero fazer... Eu tenho os verbos com preposição. Por exemplo, se interessar por algo. Quando eu quero fazer uma pergunta de pelo que você se interessa, com o que você sonha, para quem você comprou esse negócio, por exemplo, eu nunca posso traduzir isso ao pé da letra. Com o que? Mit was, por exemplo. Não, isso não existe. Seria womit. Aí sim eu tenho a resposta. E quando eu sei quando que é womit, ou wovon, ou worüber, ou woran e assim por diante? Tudo vai depender do que o verbo da frase está pedindo. Por exemplo, eu estou... É que em português a gente tem muita preposição, muito verbo que pede por, né? Procurar por algo. Em alemão é suchen nach. Procurar por. Suchen nach. E nesse caso vem acompanhado de dativo. Vou te dar alguns segundinhos para pensar na resposta.
Sabendo que suchen nach pede dativo, eu quero que você traduza na sua cabeça, ou até escrevendo, a seguinte frase. Eu procuro por uma resposta. Resposta é die Antwort, feminino, tá? Então, eu quero que você traduza na sua cabeça agora. Eu procuro por uma resposta. Traduziu? Vamos conferir então. Resposta. Ich suche nach einer Antwort. Primeiro passo. Agora eu quero que você traduza. Pelo que você está procurando? Pelo que você procura? Resposta? Wonach suchst du? Wonach. O A2 é o nível com os assuntos gramaticais mais difíceis do alemão. A gente vê Nebensatz, Passiv, Konjunktiv 2, esses são só alguns de vários assuntos que a gente trabalha. Muita gente gasta um dinheirão refazendo o A2 ou chega no B1 e se sente completamente perdido porque não pegou a gramática lá do A2. Daí se sente frustrado, incompetente, se culpa por não ter aprendido direito. E é assim que muita gente acaba chegando no meu Instagram, porque tem um assunto que não entende, foi pesquisar sobre esse assunto, achou um vídeo meu, porque no meu Instagram eu foco mais em explicar a gramática do alemão do que ficar passando vocabulário para vocês, né? E aí acaba que muita gente chega até mim me pedindo aula particular, aula em grupo, aula para tirar dúvida, aula de conversação, aula sobre um assunto específico, e eu simplesmente não tenho como atender todo mundo. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. Eu poderia, digamos, abrir um espaço para vocês tirarem suas dúvidas comigo. Eu poderia, por exemplo, ao invés de dar uma aula particular, não, fazer uma revisão sobre vários assuntos super importantes e chamar uma galera para participar. E é exatamente isso que vai acontecer. Eu ia deixar para falar no final da aula, mas eu não aguentei. E calma que ainda tem aula para acontecer. Mas eu decidi fazer, agora em fevereiro, a imersão A2 ao vivo. Ou seja, vai ser um final de semana de imersão, de revisão, onde os alunos vão poder participar e tirar suas dúvidas comigo. Nessa imersão, a gente vai trabalhar os principais assuntos gramaticais do A2, sempre de maneira super clara e didática, do jeito que eu gosto. Além disso, no final da aula, eu vou enviar uma lista de exercícios para os alunos, com correção, para você poder praticar o que a gente viu na imersão. E quem não puder participar ao vivo, o que acontece? Melhor parte, não tem problema. A imersão vai ser gravada, e essa gravação vai ser convertida em formato de curso, com divisão de módulo, tudo bem organizadinho, bonitinho, e você vai ter acesso a essa gravação durante 1 ano e meio. Agora, óbvio que essa imersão não é de graça, né? E essa imersão não vai ser barata. De acordo com o valor justo da minha hora-aula, o valor justo que eu devia cobrar é R$ 1.500. Você vai ter aula ao vivo comigo, por 2 dias, podendo tirar suas dúvidas ao vivo. No final, você vai receber a gravação desse material que eu vou editar. Vai ficar disponível por 1 ano e meio na plataforma para você em formato de curso. Você vai ter a divisão de módulos, folhinha de exercício, tudo. Mas eu pensei, a primeira turma da imersão A2, né? Diminuir uns R$500, baixar para R$1.000, ficaria R$500 por dia. Um valor bem legal. Mas é a primeira turma, né? É por isso que os 2 dias de imersão vão custar apenas R$397, ou 12 vezes de R$39,90. Eu tô maluca? Talvez eu esteja, mas eu fiz um valor bem mais acessível porque eu quero que você participe. Eu sei a diferença que essa imersão vai fazer no seu alemão. Lembra que eu falei de tampar lacuna lá atrás? É muito importante que a gente preencha as lacunas e aprenda direito para continuar aprendendo cada vez mais e evoluindo, ao invés de ficar se sentindo arrastando para trás. Nossa, tem um peso que puxa a gente. Só que atenção! As inscrições estão abertas agora e vão só até dia 3 de fevereiro ou até se encerrarem as vagas. A imersão é para um número limitado de pessoas, porque eu sou uma só e vocês vão ter espaço para tirar dúvida comigo. Então, se você está cogitando participar, não perde tempo e vem participar agora. E se você está pensando em deixar para uma próxima vez, não existe uma próxima vez. Em junho eu fiz uma imersão A1
E ela foi um sucesso, foi muito legal, mas nunca mais aconteceu de novo, porque eu não tive como encaixar na minha agenda uma outra imersão A1. Eu não falei a data ainda, né? Vai ser nos dias 11 e 12 de fevereiro, das 9 da manhã até as 16 horas no horário do Brasil. Esse horário foi pensado justamente para atender bem ao fuso horário brasileiro e ao fuso horário da Europa. E vai ter 1 hora de pausa no almoço. Clique em Saiba Mais para garantir seu lugar, para garantir sua vaga e para ver direitinho a distribuição de conteúdo e tudo que a gente vai aprender durante a imersão. Mas depois de clicar, volta para cá porque ainda tem coisa que eu quero ensinar para você, hein? Clicou? Tá fazendo parte? Seja bem-vindo, meu novo aluno. Eu te vejo ao vivo nos dias 11 e 12 de fevereiro e na gravação que você vai ter durante 1 ano e meio, nessa oportunidade exclusiva que eu tô oferecendo de imersão A2. Agora vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora sobre advérbios pronominais. Naturalmente que esse assunto vai se conectar diretamente com tudo que a gente tem visto até aqui. O advérbio pronominal é usado quando eu quero repetir algo que já foi mencionado antes, sem ter que repetir tudo que foi dito. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu te digo, nossa, eu sonho com aranhas, ou com aranha, né? E acordo gritando de medo. Eu sonho com aranha e acordo gritando de medo. Repara que a gente tem, então, sonhar com algo e aí o complemento aranha, né? Eu sonho com aranha. Aí você vira e me responde, nossa, Amanda, eu também sonho com aranha. Você repete exatamente o que eu disse. Você repete o verbo sonhar, a preposição com e o complemento aranha. Olha, você repete exatamente. Ao invés de me dizer isso, repetindo exatamente o que eu disse, você pode ser mais econômico e me dizer, nossa, eu também sonho com isso. E o isso já é aranha, tanto é que eu deixei da mesma cor, né? Aqui eu poderia, eu sonho com aranhas e morcegos e papagaios e peixes e acordo gritando de medo. Ao invés de você me dizer, nossa, Amanda, eu também sonho com aranhas e peixes e morcegos e papagaios, né? Você me diz, nossa, eu também sonho com isso. E o isso tá repetindo algo que já foi mencionado antes, mas sem ter que repetir exatamente o que foi dito. Vamos voltar aqui para o nosso aranha, simplesmente. Então, falar dessa forma aqui de baixo é muito mais econômico. Vamos traduzir essa frase para o alemão. Verbo träumen, que não é träumen, é träumen von. Então, aqui, träumen von, complemento spinnen, ok? Aí, você quer me dizer, nossa, Amanda, eu também sonho com isso. Ich träume auch von Spinnen. Só que a gente quer transformar Spinnen em isso. Isso, em alemão, é das. Ich träume auch von das. Peraí, isso te soa familiar? Von was existe? A gente viu que não. Era wovon, né? Com o que? Se eu quero falar com isso, com o quê? Com isso. Eu também não vou falar von das. Isso aqui também está errado. O von das, eu só inverto e corto S. Von das vira, com isso, né? Davon. Ich träume auch davon. Davon, aí sim, com isso. Então, vou até colocar aqui nas cores. Pensa que o da tá fazendo o papel, significa isso. E o von, nesse caso aqui, é com, porque é o que vem com a preposição träumen, né? Então, ao invés de eu falar com isso, em alemão eu falo isso com, só que eu junto as duas numa palavra só. E aí, com isso fica davon.
Ai, Amanda, sempre que eu quiser falar com isso é davon? Depende. Da mesma forma que a gente viu no último tema, tudo vai depender da preposição que o verbo pede. O verbo träumen é träumen von, por isso que é ich träume davon. Se fosse, eu fahre, eu vou de ônibus, ich fahre mit dem Bus. Ah, eu também vou com esse meio de transporte, também vou com isso para a escola. Ich fahre auch damit. Damit. Olha só, como com isso nessa outra frase, como a gente não pode traduzir preposição, já é damit, não é davon, certo? Aí você vira e me diz, você olha pra mim e me diz, Amanda, a nossa geração vai ter problema em se aposentar, né? Na hora de se aposentar. Aí eu te falo, nossa, eu sempre penso nisso. Eu sempre penso nisso. Nisso nada mais é do que em mais isso, né? Que nem aqui é com isso, em isso. É nisso, né? Então, eu sempre penso, verbo, em isso, né? Nisso. Aqui já está o complemento com a preposição tudo junto. Em português é pensar em. Em alemão é denken an. Levando em consideração que a preposição an, e não em, né? Como que eu falo eu sempre penso em isso em alemão? É an das? Ich denke immer an das? Não. An das não existe, lembra? Eu troco a ordem, junto as duas e fica da an. Só que da an, da mesma forma que wo an não funciona, da an também não funciona. Como an é uma preposição que começa com uma vogal, eu preciso colocar a letrinha R aqui no meio para facilitar a nossa vida. E aí sim, ich denke immer daran. E o daran é an por conta do verbo denken. E daran faz referência ao que foi dito antes. O quê? A nossa geração vai ter problema em se aposentar. Então, ao invés de eu ter que repetir tudo isso, a nossa geração vai ter problema em se aposentar, hein? Nossa, eu sempre penso que a nossa geração vai ter problema em se aposentar. Não. Nossa, sempre penso nisso. E o nisso eu tô fazendo referência ao que foi mencionado antes, sem ter que repetir tudo que foi mencionado antes. E aqui eu quero dar uma dica que eu mesma segui, não sei se vocês perceberam antes na aula, que é a seguinte: se você tem dificuldade de pronunciar daran, daran, não tem problema. Por quê? O importante é que esse R seja vibrado, vibrado. E se você vibra na garganta ou na língua, não faz diferença. Em vários estados alemães, inclusive, eles não fazem isso aqui. Eles não fazem da não. Eles fazem da ran, na língua. Português, né? Português de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? É assim. Então, se você tem dificuldade de falar ich denke immer daran, fala ich denke immer daran. Ninguém vai ouvir a diferença, ninguém vai falar, ele não fala bem alemão, nada disso. E aí, um último exemplo que eu trouxe pra gente é o seguinte. Hoje vai começar o curso de alemão. Heute, já tem a frase escrita aqui, eu vou só copiar e colar. Hoje vai começar o novo curso de alemão. Hoje vai começar o novo curso de alemão. Heute beginnt der neue Deutschkurs. Você vai participar dele? Vai participar disto? De isto? De isto? Participar de em alemão é teilnehmen. Vou até escrever aqui, tá? Teilnehmen, um verbo separável. An. Mais algo que eu vou falar aqui. Teilnehmen an. Se eu quero falar
em isso, nisso, nele. Eu posso falar an das? Nimmst du auch an das teil? Não posso falar. An das muda e fica daran. Nimmst du auch daran teil? Você também vai participar dele. E aí o daran é an, porque é do verbo teilnehmen, o verbo é teilnehmen an, então é daí que ele surgiu. E ele faz referência a quê? Ao curso de alemão. Participar de, né? Teilnehmen an é participar de. Do que nesse caso? Do curso. Então, ao invés de eu perguntar, nimmst du auch an dem Deutschkurs teil? Imagina. Hallo, heute beginnt der neue Deutschkurs. Nimmst du auch an dem neuen Deutschkurs teil? Para eu não ter que repetir tudo isso, eu transformo isso aqui num pronome, an dem neuen Deutschkurs, eu transformo em daran. Ele faz referência ao que já foi dito antes, neue Deutschkurs. E é an porque é do verbo teilnehmen. Agora, eu não sei se você reparou. Até então, todas as Wechselpräpositionen que a gente viu que vinham com um verbo, elas estavam vindo acompanhadas do acusativo. O verbo teilnehmen an é uma exceção, é teilnehmen an plus dative, ok? Você tá vendo como todos esses assuntos se conectam? Como o verbo com preposição, ele na realidade, ele funciona de uma forma numa frase afirmativa, de outra numa frase interrogativa e de outra quando eu quero fazer referência àquela frase afirmativa ou fazer referência a algo que foi dito usando um verbo com preposição. Às vezes eu nem preciso repetir exatamente a mesma coisa, né? Eu só estou fazendo referência a algo que foi dito. Então, vamos aqui, eu quero aqui adicionar uma frase de exemplo para vocês, mais uma frase de exemplo. Mein Bruder interessiert sich für Fußball. Meu irmão se interessa por futebol. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Eu não me interesso por futebol. Und du dich? E você? Interessierst du dich auch für Fußball? E você? Você também se interessa por futebol? Tanana, interessierst du dich? Vou recapitular então, ó. Mein Bruder interessiert sich für Fußball. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Und du dich? Interessierst du dich auch für Fußball? Eu quero que você pegue essas frases aqui e substitua o que der para substituir para não ficar nessa repetição de für Fußball, für Fußball. Pausa o vídeo e faz isso. Pausou? Vamos então falar sobre a resposta. Mein Bruder interessiert sich für Fußball. Ich interessiere mich nicht. Por isso, fazendo referência a Fußball, dafür. Und du dich? Interessierst du dich auch por isso, por futebol? Dafür. Respondeu certo? Agora responde esse aqui. Pelo que você se interessa? Pelo que você se interessa? Pausa o vídeo e responde. Respondeu? Pelo que? É für was? Não. Wofür interessierst du dich? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a tapar essa lacuna na sua aprendizagem. Eu sei que esse é um assunto que muita gente tem dificuldade. Falando em tapar lacuna, eu quero reforçar aqui a oportunidade exclusiva que você está recebendo. O A2 é o nível do alemão com os assuntos gramaticais mais difíceis. E você vai ter a oportunidade de revisar todos esses assuntos gramaticais ao vivo comigo e ainda ter acesso à gravação durante um ano. Não, 1 ano e meio.
E o valor tá muito em conta pro que você vai receber. São 2 dias de imersão e depois essa imersão vai ser convertida em formato de curso para você acessar de maneira super dinâmica, super pontual ali, prática. Não perde essa oportunidade. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Clica no botão aqui embaixo em Saiba Mais para acessar a página onde você vai ter todas as informações do curso e onde você vai encontrar o link para participar do curso definitivamente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero te ver nos dias 11 e 12 de fevereiro na imersão A2. E qualquer coisa pode me mandar no Instagram. Tschüss!